Há um momento na vida em que a água chega ao seu pescoço. Não é uma metáfora. É aquela noite em que você abre os olhos às 3 da madrugada e sente que está se afogando sem estar no mar. É aquela ligação que você recebeu e que partiu sua vida em duas. É aquele papel assinado, aquele diagnóstico escrito em letras frias, aquela porta que se fechou quando sua mão ainda estava dentro. Se você está aí agora mesmo, esta mensagem é para você. Hoje Deus quer falar ao seu coração cansado. E Ele não vai falar com frases bonitas que não curam nada. Vai falar com uma promessa antiga, dita há mais de 2.500 anos, a um povo que também tinha perdido tudo. Uma promessa que continua viva. Ela diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E se pelos rios, eles não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em você. Isso é o que o próprio Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43. E antes de terminar este dia, Jesus repete para você as mesmas palavras no Evangelho de Mateus. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Antes de continuar, escreva agora mesmo nos comentários: não vou me afogar, meu Deus está comigo. Escreva isso mesmo que você ainda não sinta, porque nos próximos minutos você vai entender por que essa frase é verdade, mesmo que o seu corpo ainda não acredite. Irmãos amados, hoje Deus está dizendo algo que vai mudar a sua maneira de olhar para a tempestade. Comecemos. Número 1. A noite em que a água subiu. Há noites em que você não sabe explicar o que está acontecendo com você, mas sente isso no corpo inteiro. Não é apenas tristeza, não é apenas cansaço, não é apenas preocupação. É como se algo invisível tivesse começado a subir dentro de você, como água entrando por baixo de uma porta fechada. No começo, você tenta ignorar, diz para si mesmo: amanhã vou estar melhor, isso vai passar, não tenho direito de me sentir assim. Mas chega a madrugada, chegam aquelas 3 da manhã, em que tudo fica mais pesado e de repente sua mente desperta antes do seu corpo. Você abre os olhos, olha para o teto e sente aquela pressão no peito que ninguém vê. Talvez você esteja aí agora, com águas reais subindo na sua vida. Não águas imaginárias, não dramas inventados. Águas reais. Uma mulher que acabou de receber os papéis do divórcio e ainda não sabe como dizer aos filhos que a casa já não será a mesma. Um pai que foi demitido depois de anos acordando cedo, cumprindo suas responsabilidades, se esforçando, engolindo o cansaço e agora olha para a família se perguntando como vai sustentar tudo. Uma pessoa que recebeu uma notícia médica e desde aquele dia sente que o mundo perdeu a estabilidade. Alguém que sorri em público, mas por dentro está tentando não afundar. E antes de dizer qualquer outra coisa a você, preciso que escute isto. Você não está exagerando o que sente. A dor que não se vê também pesa. O medo que você não consegue explicar também existe. O choro que chega sem motivo, muitas vezes tem motivos guardados há tempo demais. A vontade de não se levantar não significa que você não ama a Deus. A sensação de estar como fora da vida, como se tudo acontecesse longe, como se você observasse sua própria história de fora, não significa que tenha perdido a fé. Às vezes a alma se defende como pode quando o golpe foi forte demais. Às vezes o coração fica em silêncio, não porque não tenha nada para dizer, mas porque já disse demais durante anos e ninguém ouviu. Por isso a Bíblia não maquila a dor, não a esconde, não a suaviza com frases bonitas. No Salmo 69, versículos 1 ao 2, lemos: salva-me, ó Deus, porque as águas entraram até minha alma. Estou atolado em lama profunda, onde não posso firmar os pés. Entrei em profundezas de águas e a corrente me submerge. Olhe para essas palavras. As águas entraram até minha alma, não até os pés, não até os joelhos, até a alma. Davi, o rei, Davi o valente, Davi o homem que enfrentou gigantes, também teve um dia em que sentiu que estava se afogando. Isso significa que sentir-se assim não desqualifica a sua fé.
Você não é menos crente porque sente medo. Você não é menos forte porque chora. Você não é menos filho de Deus porque há noites em que não sabe como orar. Existe uma mentira muito cruel que às vezes entra no coração dos crentes. A ideia de que, se você tem fé, não deveria se quebrar. Mas Davi clamou, Davi se sentiu afundado. Davi disse, não posso firmar os pés. E Deus não apagou essa oração da Bíblia. Deus a deixou ali para você, para que quando você não tiver palavras elegantes, saiba que também pode dizer, Senhor, a água chegou até a minha alma. É como caminhar dentro de um rio. No começo, a água chega aos tornozelos e ainda é possível avançar. Depois sobe até os joelhos e caminhar fica mais difícil. Em seguida, chega à cintura e cada passo exige força. Mas há um momento em que a água chega ao pescoço. Aí você já não está pensando em avançar, está pensando em respirar. Aí você deixa de sentir o chão, aí já não importa parecer forte. Você só quer uma mão, só quer uma rocha, só quer ouvir alguém dizer, eu vejo você, você não está sozinho, isso que você está sentindo é real. E talvez esta seja a sua noite. A noite em que a água subiu. A noite em que você percebeu que já não consegue fingir tranquilidade. A noite em que respondeu uma mensagem com um está tudo bem, mas por dentro sentiu que era mentira. A noite em que se deitou cansado, mas sua mente continuou correndo. A noite em que teve vergonha de mostrar fraqueza porque pensou que alguém diria, mas você sempre é forte. E sim, talvez você tenha sido forte por muito tempo, mas até os fortes precisam ser sustentados. Deus não vem minimizar a sua dor, não diz, não é nada demais. Não faz você sentir vergonha por sentir. Não compara a sua ferida com a de outra pessoa para fazê-lo se calar. O Deus da Bíblia se aproxima de quem está afundando, se aproxima de quem já não consegue firmar os pés, se aproxima de quem sente que a correnteza o arrasta. E antes de lhe dar uma instrução, primeiro permite que você clame. Nesta noite, antes de dormir, faça algo simples. Pegue uma folha e escreva esta pergunta. Que água específica está subindo na minha vida? Não escreva o que deveria doer. Escreva o que realmente está afogando você. Pode ser uma dívida, uma separação, um filho, uma culpa, um diagnóstico, uma solidão, uma conversa pendente. Apenas dê um nome a isso diante de Deus, porque às vezes nomear a dor já começa a tirar dela o poder de se esconder. Você não está exagerando o que sente. E se essa água que está subindo ainda não tem nome, não se preocupe. Deus entende as dores que nem você consegue nomear. Vamos ver o que Deus faz quando a dor não tem palavras. Número 2. Quando a dor não tem nome. Há dores que não chegam organizadas ao coração. Não entram com uma etiqueta clara, não dizem sou tristeza, sou medo, sou cansaço, sou abandono. Às vezes apenas chegam como um peso estranho no peito, como uma garganta fechada, como uma confusão que você não consegue explicar, como uma oração que fica presa antes de sair. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você se ajoelha, tenta orar, mas as palavras soam vazias. Diz, Senhor, e depois não sabe mais o que dizer. Quer pedir ajuda, mas nem sabe o que pedir. Quer chorar, mas as lágrimas parecem presas em algum lugar profundo. Quer falar com Deus, mas dentro de você tudo está tão bagunçado que só existe silêncio. E então aparece outra culpa. O que está acontecendo comigo? Por que não consigo orar porque antes as palavras vinham e agora não? Será que estou frio? Será que estou distante? Será que Deus se cansou de me ouvir assim? Escute isto. Não saber orar não significa que você deixou de crer. Às vezes, significa que a dor chegou tão fundo que sua boca já não consegue carregá-la. Há momentos em que a alma não forma frases, apenas respira. Há momentos em que o coração não consegue fazer discursos, apenas geme. E Deus não despreza isso. Deus não está esperando uma oração perfeita para se aproximar de você. Deus ouve antes mesmo de você organizar as palavras.
Davi sabia disso. No mesmo Salmo 69, depois de dizer que as águas tinham entrado até a alma, continua descrevendo um cansaço que muitos conhecem em segredo. No Salmo 69, 3, lemos: Estou cansado de clamar, a minha garganta está rouca, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Olhe para essa frase. A minha garganta está rouca. Davi está dizendo: clamei tanto que já não tenho voz. Está dizendo: esperei tanto que até meus olhos se cansaram. E ainda assim, isso era oração. Porque a oração nem sempre se parece com mãos levantadas e palavras fluindo. Às vezes, a oração se parece com uma mulher chorando no chuveiro para que ninguém a ouça. Às vezes se parece com um homem sentado na beira da cama, ainda vestido com a roupa de trabalho, sem forças para tirá-la. Às vezes se parece com uma mãe olhando para a porta do quarto do filho e dizendo apenas: Senhor, Tu sabes. Às vezes se parece com alguém dirigindo à noite, com os olhos cheios de lágrimas, repetindo um único nome: Jesus. E esse nome basta. Quando a água chega ao pescoço, você já não pensa em explicar o rio, não pensa em descrever a correnteza, não pensa em dar detalhes da profundidade. Apenas tenta respirar. Na sessão anterior vimos esse rio subindo. Primeiro os tornozelos, depois os joelhos, depois a cintura, depois o pescoço. Mas agora imagine aquele instante exato em que a água toca sua boca. Você já não consegue falar como antes. Cada palavra custa, cada frase se interrompe. E se alguém da margem gritasse para você: explique direito o que está acontecendo, você não conseguiria. Não porque não queira, mas porque está tentando sobreviver. Assim acontece com a alma. Há temporadas em que Deus não recebe de você frases completas, mas respirações quebradas. E Ele as entende. Existem silêncios que para outros parecem vazio, mas diante de Deus são clamor. Existem lágrimas que não têm explicação, mas têm direção. Caem diante do Pai. Por isso, Romanos 8:26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que alívio existe nessa frase? Não sabemos, a Bíblia não tem vergonha de admitir que há momentos em que não sabemos o que pedir. Não sabemos como organizar a ferida, não sabemos se devemos pedir força, descanso, direção, consolo ou resgate. Mas o Espírito Santo não espera que você saiba tudo. Ele intercede quando você não consegue. Ele leva diante de Deus aquilo que sua boca não consegue pronunciar. Talvez sua alma tenha ficado parada por dentro, como quando algo assusta tanto você que não corre, não grita, não reage, apenas fica imóvel. Isso também pode acontecer no coração. Não é falta de fé, não é rebeldia. É uma parte de você tentando não se quebrar ainda mais. E ali, exatamente ali, Deus se aproxima com ternura. Não sacode você com dureza. Não exige uma oração longa. Ele se senta ao seu lado nesse silêncio e entende o que ninguém mais entende. Então, nesta noite, se você não consegue orar com palavras, não force um discurso. Respire devagar. Coloque uma mão sobre o peito se precisar e diga apenas: Jesus. Isso é oração. Esse nome dito do fundo da alma consegue carregar aquilo que 1000 palavras não conseguem explicar. Você não precisa impressionar Deus, não precisa soar forte, não precisa provar que está bem, só precisa vir como está, mesmo que venha em silêncio. O que sua boca não consegue dizer, Deus já ouviu. Há pessoas que oram da superfície, mas existe outro tipo de oração, aquela que sobe do fundo. Vamos ver isso agora. Número 3. Do fundo também se ora. Existe um tipo de oração que não nasce da força, mas do fundo. Não surge quando tudo está em ordem. Não surge quando você tem respostas claras, nem quando sua fé parece acesa, nem quando consegue levantar as mãos sem tremer. Ela nasce quando você já não sabe como continuar. Nasce quando o corpo não aguenta mais, quando a mente está cansada de pensar, quando o coração desperta às 3 da manhã com uma pergunta que não o deixa respirar.
E agora, Senhor, o que eu faço? Talvez você conheça essa oração. A oração feita olhando para o teto. A oração que não é dita em voz alta porque a casa está dormindo. A oração que sai um sussurro para que seus filhos não escutem o seu medo. A oração do pai que está com 3 meses de aluguel atrasado e acorda antes do amanhecer com o coração acelerado, fazendo contas que já não fecham. A oração da mulher que olha para uma cama de hospital e sente que o mundo se reduziu a uma cadeira, uma bolsa de roupas e uma notícia que ninguém queria receber. A oração de quem entra em um apartamento vazio, fecha a porta e sente que o silêncio pesa mais do que os móveis. E talvez, no meio de tudo isso, você tenha pensado: Deus já se cansou de mim, já orei demais, já chorei demais. Talvez minha oração não chegue porque estou fundo demais. Mas escute isto: Deus ouve tanto de baixo quanto de cima. Jonas descobriu isso no lugar menos esperado. Não orou de um templo, não orou de uma montanha, não orou em um momento glorioso. Orou do ventre de um peixe, na escuridão, no confinamento, nas profundezas. Em Jonas capítulo 2, versículo 2, lemos: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Olhe bem para essa frase. Do ventre do Sheol, ou seja, do lugar mais profundo, do lugar que parecia sepultura, do lugar onde alguém poderia pensar: aqui ninguém mais chega. Mas Deus chegou. Jonas não precisou subir primeiro para ser ouvido. Não precisou arrumar sua história antes de clamar. Não precisou sair do peixe para que sua oração tivesse valor. Ora ali, do fundo, da escuridão, do lugar que parecia o fim, e Deus ouviu sua voz. Isso significa que sua cama, em uma madrugada difícil, pode ser altar. Sua mesa, cheia de contas vencidas, pode ser altar. Seu quarto de hospital pode ser altar. Seu apartamento vazio pode ser altar. O lugar onde você sente que chegou ao fundo não é profundo demais para Deus. Às vezes pensamos que o altar deve parecer limpo, iluminado, organizado, mas na Bíblia existem altares levantados em desertos, cavernas, prisões, ventres de peixes, noites longas. O altar nem sempre é um lugar bonito. Às vezes, altar é qualquer espaço onde um coração quebrado decide dizer: Senhor, ainda estou aqui, não sei como sair, mas estou te chamando. E quando as dívidas apertam, a alma também afunda. Não é só dinheiro, é vergonha, é pressão, é medo de fracassar, é sentir que decepciona todo mundo, é olhar para o telefone e temer mais uma ligação. É abrir o aplicativo do banco e sentir um golpe no peito. É carregar uma angústia que nem sempre você consegue contar, porque muitos não entendem que uma dívida pode parecer uma onda sobre o pescoço. E quando essa escuridão começa a dizer que não existe saída, não fique sozinho. Ligue para alguém, procure ajuda, aproxime-se de uma pessoa de confiança. Sua vida vale mais do que qualquer dívida, mais do que qualquer perda, mais do que qualquer noite. Deus não trouxe você até aqui para abandoná-lo no fundo. Pense em uma âncora. Ninguém lança uma âncora sobre a superfície. A âncora desce, afunda, desaparece da vista. Entra no fundo escuro do mar e exatamente ali onde ninguém a vê, ela se firma. Ali sustenta, ali impede que o barco seja arrastado pela correnteza. Assim também existem orações que não parecem brilhantes, mas são âncoras. Um Senhor, ajuda-me dito com a voz quebrada, pode estar sustentando sua vida mais do que você imagina. Jesus, não me solta, sussurrado na cama, pode estar se cravando no fundo como uma força invisível. Não despreze a oração do fraco. Não a chame de pequena. Não a chame de insuficiente. Existem orações que não têm música, nem lágrimas visíveis, nem palavras completas, mas têm verdade. E Deus ama a verdade do coração quebrado. Ele não está procurando que você finja estar no alto. Está procurando que você o chame de onde está. Se nesta noite você acordar com o coração acelerado, não lute contra a insônia como se ela fosse apenas um inimigo. Use-a. Fale com Deus da cama, em voz baixa.
Diga: Senhor, estou no fundo, mas sei que tu me ouves. Diga: não sei como sair, mas não quero soltar a tua mão. Diga: Jesus, fica comigo nesta noite. Ele prefere ouvir você sussurrando do que ver você sozinho. Você não precisa estar no alto para que Deus o ouça. E se parte da sua água inclui um fogo que também o queima, escute bem o seguinte: esse fogo não é o que você pensa. Número 4. O fogo que não é castigo. Nem todo fogo na sua vida significa castigo. Nem toda prova significa abandono. Nem toda lágrima significa que você fez algo errado. Existem temporadas que queimam. Sim. Existem processos que doem. Sim. Existem dias em que você olha para o céu e pergunta: Senhor, por que isso? Por que agora? Por que comigo? Mas o fato de algo estar queimando não significa que Deus foi embora. Às vezes, quando você é cristão e atravessa uma prova forte, surge uma vergonha silenciosa, como se a sua dor fosse uma contradição, como se sua doença, sua crise familiar, sua perda, seu cansaço ou sua quebra financeira fossem prova de que sua fé não funcionou. Você olha para os outros e parece que todos têm vidas mais fáceis. Vê famílias sorrindo, testemunhos de vitória, portas abertas, milagres rápidos, e você continua dentro da fornalha, perguntando se existe algo errado em você. E então chega aquela frase que pesa tanto: com certeza fiz algo errado e por isso está acontecendo comigo. Talvez uma pessoa em quimioterapia tenha feito essa pergunta enquanto olha para o próprio corpo cansado. Talvez alguém que sofreu uma perda recente tenha revisado o passado procurando uma culpa específica. Talvez você mesmo tenha olhado para o espelho e perguntado: o que eu fiz para merecer isso? Mas nem todo sofrimento é uma cobrança espiritual. Nem toda prova é consequência direta de um erro. Às vezes o fogo não vem para destruir você, vem para revelar aquilo que Deus está formando em você. Em Tiago 1, do 2 ao 4, lemos: Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Veja a honestidade dessa passagem. Não diz se vierem provas, diz quando passardes por diversas provações. A Bíblia não trata a prova como algo raro, mas como parte do caminho. E também não diz que a prova seja fácil. Diz que ela produz algo, que trabalha algo, que forma algo. A alegria da qual Tiago fala não é um sorriso falso, não é negar a dor, não é dizer está tudo bem quando por dentro você está quebrado. É uma confiança profunda que diz: mesmo que isso esteja queimando, Deus não perdeu o controle. Mesmo que eu não entenda o processo, Deus ainda está agindo. Mesmo que hoje eu não veja fruto, minha fé não está sendo destruída, está sendo fortalecida. 1 de Pedro 4, do 12 ao 13, diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para vos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Que frase forte! Não estranheis o fogo ardente. Pedro não está dizendo que o fogo não dói. Está dizendo que você não deve interpretá-lo automaticamente como abandono. O fogo da prova não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que, mesmo em meio ao calor, sua história continua nas mãos do Pai. Pense no ouro dentro da fornalha. O ouro não entende o fogo, não sabe por que a temperatura sobe. Não consegue ver a mão do ourives, apenas sente calor, pressão, mudança. Mas o ourives não o deixa ali por crueldade. Deixa o tempo necessário para remover impurezas, para torná-lo mais puro, mais firme, mais valioso. E existe uma imagem preciosa que muitos cristãos usam há anos. O ourives sabe que o ouro está pronto quando consegue ver o próprio rosto refletido nele. Assim também, Deus não coloca você em processos para apagá-lo. Ele não permite temporadas difíceis para humilhá-lo sem sentido. Ele conhece exatamente a temperatura,
Sabe quanto você consegue suportar com a graça dele. Sabe quando se aproximar, quando sustentá-lo, quando abrir uma porta, quando lhe dar descanso, quando terminar o processo. O fogo não está acima de Deus. A prova não governa o seu destino. A fornalha não tem a última palavra. Quem tem é o ourives. E sim, existem sofrimentos que você não escolheu. Existem dores que não têm explicação imediata. Existem perdas que nunca deveríamos minimizar. Mas quando a sua dor é colocada nas mãos de Deus, ela deixa de ser um buraco vazio e começa a se tornar um lugar onde Ele pode revelar propósito, perseverança, ternura, humildade, dependência e uma fé mais real do que antes. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque Deus é tão bom que consegue pegar até mesmo o fogo e usá-lo para formar algo eterno. Por isso, hoje, você precisa deixar um peso no chão. A culpa indevida. Pare de procurar culpas no espelho. Comece a procurar a mão do ourives. Pare de perguntar apenas o que fiz de errado. Comece a perguntar a Deus: Senhor, o que tu queres sustentar em mim enquanto atravesso isso? Que parte do meu coração tu queres purificar? Que imagem tua tu queres refletir no meio desta fornalha? Você não está no fogo porque Deus odeia você. Não está na prova porque sua fé fracassou. Você está em um processo doloroso, mas não está sozinho dentro dele. O mesmo Deus que permitiu que o fogo se aproximasse também prometeu estar com você no meio dele. O que queima em você não é ira de Deus, é amor refinando. E se o que você carrega não é apenas um fogo, mas uma mochila cheia de muitas perdas ao mesmo tempo, esta próxima sessão foi escrita pensando em você. Número 5. A mochila que ninguém vê. Existem dores que as pessoas reconhecem rapidamente. Se alguém perde um ente querido, todos entendem que existe luto. Se alguém recebe uma notícia grave, todos entendem que existe medo. Mas existe outro tipo de dor mais silenciosa. A dor de perder muitas coisas ao mesmo tempo, sem que ninguém perceba quanto foi embora junto com você. Há pessoas que não choram uma perda, choram 7, choram uma família que ficou do outro lado, choram uma casa que já não podem visitar, choram uma mesa onde já não se sentam, choram uma língua que o filho já não quer falar porque agora sente vergonha, choram a comida da mãe, o cheiro de uma rua, a música de uma tarde, o sotaque do bairro, o nome que antes abria portas e agora ninguém conhece. E como continuam trabalhando, como continuam sorrindo, como continuam mandando dinheiro, como continuam dizendo, está tudo bem. Muitos acreditam que já se curaram, mas você sabe que existem mochilas carregadas por dentro. Pense na mochila do migrante. Ela não tem apenas um bolso, tem muitos. Em um bolso vai a família que ficou longe. Em outro, a língua que antes saía naturalmente e agora você precisa esconder ou traduzir. Em outro, a terra, aquela rua, aquele clima, aquele céu, aquela forma de caminhar sem se sentir estranho. Em outro bolso vai a cultura, os costumes, a maneira de cumprimentar, de celebrar, de chorar. Em outro vai o status, aquilo que você era antes, o trabalho que tinha, o respeito que conquistou, o nome que agora parece começar do zero. Em outro vai o grupo, aquelas pessoas que entendiam suas piadas, suas frases, seus silêncios. E em outro vai a segurança física, aquela sensação de andar tranquilo, de saber onde está, de não se sentir vulnerável. 7 bolsos, e talvez ninguém os veja. A mãe venezuelana que chegou a outro país com uma mala e uma criança dormindo nos braços não perdeu apenas um endereço. Perdeu vizinhos, domingos, referências à voz por perto, aniversários compartilhados, a voz da mãe na cozinha. A mãe colombiana que trabalha limpando casas enquanto em seu país era profissional não perdeu apenas renda. Perdeu reconhecimento, perdeu uma parte de sua identidade social. A mãe cubana que sorri em uma videochamada enquanto por dentro sente saudade até do barulho da sua rua, não perdeu apenas proximidade. Perdeu uma forma de pertencimento. E isso não acontece apenas com o migrante. Também acontece com a mulher divorciada.
Porque um divórcio, às vezes, não tira apenas um marido, tira uma casa, uma rotina, amigos que escolhem lados, uma igreja onde você já não sabe onde sentar, um sobrenome compartilhado, um futuro imaginado, uma versão de você que já não existe. Também acontece com o viúvo, que não perdeu apenas uma pessoa, mas uma voz à mesa, uma mão durante a noite, uma conversa diária, uma maneira de envelhecer acompanhado. Também acontece com o doente, que não perde apenas saúde, perde planos, independência, força, segurança, liberdade, sonhos interrompidos. Por isso você não deve minimizar o seu cansaço. Talvez você não esteja fraco, talvez esteja carregando bolsos demais ao mesmo tempo. Em 2 de Coríntios 4, do 8 ao 9, lemos: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja a honestidade dessas palavras. A Bíblia não diz, nunca somos atribulados, diz, atribulados em tudo. Não diz, nunca estamos perplexos, diz, perplexos. Não diz, nunca somos abatidos, diz, abatidos. Mas depois acrescenta, não destruídos. Isso significa que Deus não nega o peso da sua mochila. Deus não diz que ela não pesa. Deus não pede que você finja que não perdeu tanta coisa. Ele sabe quantos bolsos a sua dor possui. Sabe o que você perdeu quando outros apenas viram que você se mudou. Sabe o que se quebrou quando outros apenas disseram, você se divorciou. Sabe o que morreu dentro de você quando outros apenas disseram, você está doente. Deus conta aquilo que ninguém contou. Deus viu cada despedida, cada idioma engolido, cada chamada encerrada, cada foto que você olhou de madrugada, cada prato que fez você lembrar de uma cozinha que já não existe. E talvez por isso você chore de repente. Talvez por isso existam dias em que uma música desmonta você. Talvez por isso o cheiro de uma comida aperte seu peito. Talvez por isso você veja uma família reunida e sinta uma dor que não consegue explicar. Você não está sendo dramático. Sua alma está tocando um dos bolsos dessa mochila. Se alguém vê você caminhando com uma mochila pequena, pensa que você não carrega muita coisa. Mas se pudesse abri-la, descobriria que dentro existem bolsos escondidos, pedras com nomes, lembranças dobradas, despedidas sem fechamento, perdas que ninguém validou. E Deus a abre com você, não para envergonhá-lo, mas para ajudá-lo a dar nome ao que pesa. Porque aquilo que é nomeado diante de Deus deixa de se confundir com fraqueza e começa a se transformar em luto saudável. Hoje, quero propor algo prático. Pegue uma folha e desenhe 7 bolsos. Não precisa ficar bonito. Apenas desenhe 7 espaços. Em cada um escreva uma perda que você carrega. Pode ser família, casa, idioma, saúde, casamento, amigos, segurança, igreja, rotina, futuro, alegria. Não explique tudo, apenas dê um nome. Isso já é um luto bem vivido. Isso já é dizer para sua alma, entendo porque estou cansada. Isso já é trazer a mochila diante de Deus. E quando terminar, não olhe para ela com vergonha. Olhe com ternura, porque essa folha não prova que você é fraco, prova que você sobreviveu a muitas perdas e ainda está aqui. Deus sabe exatamente quanto pesa aquilo que você carrega. Até aqui falamos sobre as suas águas. Agora vamos falar sobre o Deus que entra nelas com você. Número 6. Deus não fez uma ponte, fez companhia. Até aqui falamos sobre as suas águas. Falamos daquela noite em que a água subiu, da dor que não tinha nome, da oração vinda do fundo, do fogo que nem sempre é castigo e dessa mochila cheia de perdas que ninguém vê. Mas agora precisamos olhar para algo mais profundo, porque a maior pergunta não é apenas por que estou passando por isso. A pergunta que sustenta a sua alma no meio de tudo é: onde está Deus enquanto passo por isso? E talvez você tenha esperado uma ponte rápida, uma ponte clara, uma ponte que apareça de repente sobre a água para que você possa atravessar sem molhar os pés. Um milagre que o tire do diagnóstico antes que doa mais. Uma resposta que insere o processo antes que você se canse.
uma ligação que resolva a dívida, uma assinatura que impeça o divórcio, uma porta que se abra antes que sua fé comece a tremer. E não há nada de errado em desejar isso. Todos nós gostaríamos de evitar a dor. Todos nós gostaríamos de pular a parte em que o coração se quebra. Todos nós gostaríamos de chegar ao outro lado sem atravessar o rio. Mas existe uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você olha para o seu processo. Deus nem sempre promete uma ponte. Muitas vezes promete companhia. E isso não é um milagre menor, é um milagre mais profundo. Se Deus tivesse dito, você não passará pelas águas, então cada problema seria um sinal de abandono. Se Deus tivesse dito, você nunca tocará o fogo, então cada prova seria motivo de confusão. Se Deus tivesse prometido uma ponte visível, para cada crise, você viveria esperando a ponte aparecer. E enquanto ela não aparecesse, pensaria que Deus chegou tarde. Mas quando Deus promete companhia, o milagre não começa quando você sai da água. O milagre começa quando você descobre que não está caminhando sozinho dentro dela. Isaías capítulo 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Veja a ordem. Primeiro ele diz, eu sou contigo, antes de falar sobre ajuda, antes de falar sobre força, antes de falar sobre sustento, Deus estabelece presença. Como se dissesse, a primeira coisa que você precisa saber não é como isso termina, mas quem está com você enquanto atravessa isso. Porque uma ponte mantém você seco, mas a companhia transforma você. Uma ponte pode levá-lo ao outro lado sem tocar o seu caráter, sem tocar a sua dependência, sem tocar a sua maneira de confiar. Mas quando Deus entra com você nas águas, algo muda dentro de você. Você aprende a respirar no meio daquilo que antes o afogava. Aprende que sua fé não depende de sentir controle. Aprende que a presença de Deus não é um prêmio para os dias fáceis, mas uma promessa para os dias impossíveis. Deuteronômio 31, 6 diz, sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Mais uma vez a mesma verdade, vai convosco. Não diz, observará vocês da margem. Não diz, esperará vocês quando saírem. Diz que vai com vocês. No caminho, no medo, na pressão, na parte que você não consegue explicar, naquela temporada em que outros só veem o seu exterior, mas Deus vê como a sua alma treme. Talvez você esteja há anos orando por cura, e ela ainda não chegou, talvez tenha pedido com fé, chorado, jejuado, acreditado, declarado, e mesmo assim a dor continua aí. E em algum momento surge uma crise dentro da fé. Não uma rebeldia, mas uma pergunta cansada. Senhor, se tu me amas, por que eu ainda estou aqui? Quero dizer algo com muita ternura. Essa pergunta não faz de você alguém menos crente. Existem dores longas que esgotam até o coração mais fiel. Mas o fato de você ainda estar falando com Deus, mesmo entre lágrimas, já mostra que algo dentro de você continua agarrado a Ele. Pense na ponte que não existe. Você está diante de um rio largo, escuro, forte. Olha para a esquerda, olha para a direita, procurando uma estrutura, uma saída, uma tábua, algo que permita atravessar sem tocar a água. Mas nada aparece. Então começa a pensar, Deus não veio, até que sente uma mão segurando a sua. Não uma voz distante, uma mão perto, uma presença firme. E Deus não diz, olhe, aqui está a ponte. Deus diz, dê o primeiro passo, eu entro com você. Porque então a água deixa de ser apenas ameaça e se torna também lugar de encontro. Não porque a água seja boa, mas porque Deus está ali. Não porque o processo não doa, mas porque você já não o percorre sem presença. Existem coisas que você só aprende quando Deus não o tira imediatamente, mas o sustenta minuto após minuto. Existe uma intimidade que nasce nas águas e que você jamais conheceria de uma ponte seca. Por isso hoje, mude a sua oração.
Em vez de dizer apenas, Deus, tira-me daqui, comece a dizer, Deus, entra comigo. Não deixe de pedir saída. Peça cura, peça provisão, peça restauração, peça portas abertas. Mas enquanto espera, peça também presença, porque se Ele entra com você, então você já não está perdido. Se Ele vai com você, então você já não está abandonado. Se Ele sustenta sua mão, até a água mais profunda tem limite. E se esta mensagem está falando com você, escreva agora mesmo nos comentários, não vou me afogar, meu Deus está comigo. Escreva isso como uma declaração de fé no meio do processo. E compartilhe com alguém que precise se lembrar de que Deus não o deixou sozinho nas suas águas. E se ainda existe um fogo queimando na sua vida, há uma história na Bíblia que você precisa conhecer. Número 7, o quarto homem no fogo. A história na Bíblia que você precisa conhecer. Não apenas porque é uma história antiga, mas porque talvez descreva exatamente o que você está vivendo agora. Entrar em algo que não escolheu, sentir a temperatura subir, olhar ao redor e se perguntar se alguém consegue sobreviver a uma temporada assim. A história está em Daniel, capítulo 3. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram pressionados por um rei a se curvarem diante de uma estátua. Todos ao redor se prostraram. Todos seguiram a correnteza. Todos escolheram salvar-se exteriormente, mesmo que por dentro precisassem trair a si mesmos. Mas eles não negociaram a fé. Não dobraram os joelhos diante daquilo que queria ocupar o lugar de Deus. E por causa dessa fidelidade, foram lançados na fornalha. Quero que você perceba algo. Eles não foram lançados no fogo por terem feito algo errado. Foram lançados no fogo por permanecerem fiéis. Isso quebra uma ideia que muitos crentes carregam em segredo. Às vezes pensamos que, se estamos no fogo, fizemos algo errado. Mas esses 3 jovens estavam no fogo, justamente porque não se renderam. Não estavam pagando por uma desobediência. Estavam atravessando uma prova por causa da fidelidade. Irmãos amados, nem toda fornalha é castigo. Às vezes a fornalha aparece logo depois de você ter tomado a decisão certa. A Bíblia diz que o rei se encheu de ira e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Tão intenso era aquele fogo que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados ao se aproximarem. Mas os 3 jovens caíram amarrados dentro da fornalha. Amarrados, essa palavra importa. Entraram com cordas, entraram limitados, entraram sem poder se mover, entraram como muitos entram em uma crise, não apenas com fogo ao redor, mas com amarras sobre si. Talvez você saiba o que é isso. Entrar em uma sala de espera com medo e sentir que não consegue respirar. Sentar-se antes de uma quimioterapia e sentir que o seu corpo já não lhe pertence como antes. Abrir um resultado médico com as mãos frias. Esperar uma ligação do médico. Acompanhar alguém que você ama enquanto uma máquina faz barulho ao lado da cama. E por dentro, repetir, Senhor, não sei se consigo suportar isso. Mas veja o que acontece em Daniel 3:25. O rei olha para dentro da fornalha e diz, Eis que vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Entraram 3, mas o rei viu 4. Entraram amarrados, mas ele os viu soltos. Entraram para morrer, mas estavam caminhando. Entraram no fogo, mas não estavam sozinhos. Esse é o coração desta sessão. O 4º homem não apagou o fogo do lado de fora. Entrou no fogo com eles. E isso se conecta com tudo o que estamos dizendo. Deus nem sempre faz uma ponte para que você não toque na água. Às vezes, entra na água com você. Deus nem sempre apaga a fornalha antes que você entre. Às vezes, entra na fornalha com você, porque a presença dele não depende de o lugar ser confortável. Sua presença também se manifesta onde a temperatura sobe, onde as pessoas não entendem, onde outros pensam que tudo terminou. Existe algo ainda mais impressionante. O fogo queimou apenas as cordas que os prendiam. Não queimou seus corpos, não queimou seus cabelos,
não queimou suas roupas, não conseguiu tocar aquilo que Deus havia decidido proteger. O mesmo fogo que parecia planejado para destruí-los acabou libertando-os. Que mistério profundo! Existem provas que o inimigo quis usar para amarrar você ainda mais, mas Deus usa para romper cordas que você carregava. Talvez essa doença esteja revelando quem realmente permanece ao seu lado. Talvez essa perda esteja rompendo a corda de uma dependência que estava afogando você. Talvez essa crise esteja queimando uma falsa segurança que parecia sustentá-lo, mas na verdade o mantinha preso. Isso não significa que a dor seja fácil. Não significa que você deva celebrar a ferida. Significa que, mesmo na fornalha, Deus pode fazer algo que o fogo não tinha permissão de fazer sozinho: libertar você. Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, não diz, ainda que eu veja o vale de longe. Diz, ainda que eu ande. Existem vales que precisam ser atravessados caminhando. Existem fornalhas pelas quais se passa. Existem salas de espera onde o relógio parece zombar da sua fé. Mas a promessa não é ausência de vale. A promessa é presença no vale. Por quê? Tu estás comigo. Por isso, quando você entrar na sua próxima consulta médica, lembre-se disto: existe alguém entrando com você. Quando fizerem você sentar naquela cadeira, quando colocarem aquela roupa hospitalar, quando esperar aquele resultado, quando caminhar por aquele corredor frio, não vá como se estivesse sozinho. Diga em voz baixa: Senhor, tu entras comigo. E se estiver acompanhando alguém que ama, também pode dizer: Cristo está aqui, neste quarto, nesta espera, neste fogo. A história termina com um detalhe precioso. Quando eles saíram, nem sequer cheiravam a fumaça. O fogo foi real, mas não teve a última palavra sobre a identidade deles. Passaram pela fornalha, mas não saíram definidos pela fornalha. Atravessaram o fogo, mas não ficaram com cheiro de destruição. Assim também, Deus pode tirar você desta temporada sem que a fumaça do que viveu se torne o seu nome final. O fogo não queima aquilo que Deus protege, mas talvez a sua pergunta seja outra. Eu sei que Deus está aqui, mas Ele se lembra de mim. A próxima parte é para você. Número 8. O seu nome na palma da mão dele. Uma coisa é acreditar que Deus existe, e outra muito diferente é acreditar que Deus ainda olha para você, para o seu nome, para a sua história, para aquela parte de você que ficou escondida atrás de tantas mudanças, perdas, diagnósticos, papéis assinados, mudanças de cidade, despedidas e silêncios. Há momentos na vida em que você não perde apenas coisas, perde nomes, perde papéis. Perde a maneira como antes se apresentava ao mundo. A mulher divorciada que durante anos foi a esposa e agora olha um documento legal sentindo que uma parte da sua identidade caiu junto com aquela assinatura. O migrante que em seu país era o doutor, a professora, o dono do negócio, a licenciada, e agora escuta o próprio nome pronunciado errado, reduzido, apressado, como se ninguém soubesse quem ele foi antes de chegar. O aposentado que já não ouve o nome do cargo, já não recebe ligações de trabalho, já não sente que precisam dele como antes. E por dentro surge uma pergunta silenciosa: se eu já não sou isso, então quem sou? Talvez você também tenha sentido essa perda, não a perda de uma coisa, mas a perda de uma versão de você. Antes você era marido, esposa, mãe com filhos em casa, trabalhador ativo, líder provedor, pessoa forte, pessoa saudável, pessoa conhecida. Mas algo mudou. E quando os papéis caem, o coração treme, porque muitas vezes construímos nossa identidade sobre o que fazemos, sobre quem nos reconhece, sobre quem nos espera, e quando isso desaparece, sentimos que nós também desaparecemos. Mas Deus não chama você pelo seu papel, Deus chama você pelo seu nome. Em Isaías 43, 1, lemos: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que frase poderosa!
chamei-te pelo teu nome. Antes que outros lhe dessem um título, Deus já conhecia a sua essência. Antes que alguém chamasse você de marido, esposa, profissional, migrante, paciente, viúva, aposentado ou divorciada, Deus já havia pronunciado seu nome com amor. E se Ele chamou você pelo nome, nenhuma mudança humana tem autoridade para apagar quem você é. Isaías 49, do 15 ao 16, diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu nunca me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Pare por um instante aí. Eu nunca me esquecerei de ti. Não diz tentarei lembrar de você. Não diz se você se comportar bem, lembrarei de você. Diz eu nunca. E depois usa uma imagem que alcança direto o coração. Nas palmas das minhas mãos te gravei. O seu nome não está escrito em uma folha que pode se perder. Não está anotado em uma agenda que se fecha. Não está guardado em um arquivo que alguém pode apagar. Está na palma da mão dele, como se Deus quisesse dizer a você: cada vez que estendo minha mão para sustentar você, seu nome está diante de mim. Cada vez que ajo, cada vez que cuido, cada vez que levanto, cada vez que consolo, não faço isso a partir do esquecimento. Faço lembrando de você. Pense em uma carta antiga, selada com cera, fechada antes de ser enviada. Uma carta preparada com cuidado, marcada com um selo único, destinada a uma pessoa específica. Assim é a sua vida diante de Deus. Antes de você nascer, Ele já conhecia o seu endereço interior. Antes que o mundo confundisse você, Ele já sabia quem você era. Antes que alguém pronunciasse seu nome errado, Ele já o pronunciava perfeitamente. Antes que alguém o deixasse, Ele já havia selado sobre você um pertencimento que ninguém pode quebrar. E isso cura algo muito profundo, porque muitas feridas nascem quando sentimos que uma figura importante nos soltou, nos esqueceu, nos substituiu ou não soube nos amar da maneira que precisávamos. Às vezes, carregamos uma sensação antiga de abandono. Se me amam, vão embora. Se eu depender, vão falhar comigo. Se eu mostrar quem sou, vão me rejeitar. Mas Deus se revela como o Pai que não desaparece. Aquele que não se distrai de você. Aquele que não ama você pela utilidade. Aquele que não reduz você ao que produz. Hebreus 13:5 diz: Não te deixarei nem te desampararei. Essa promessa não depende da sua fase. Ele não deixa você quando envelhece. Não desampara você quando adoece. Não abandona você quando o seu casamento termina. Não sente vergonha de você quando começa do zero em outro país. Não esquece o seu nome quando outros enxergam apenas o seu sotaque, a sua idade, o seu diagnóstico ou o seu passado. Por isso, feche os olhos por um momento quando puder. Diga o seu nome completo. Não o nome que outros machucaram. Não o nome que alguém pronunciou com zombaria. Não o sobrenome que você perdeu. Não o título que já não possui. O seu nome, aquele nome que Deus conhece sem errar. Aquele nome que Ele pronuncia com ternura perfeita. Aquele nome que não precisa de tradução no céu. O seu nome não é apagado pela tinta humana. E agora, vamos entrar no barco em meio à tempestade mais famosa do Novo Testamento. Número 9. Jesus no meio da tempestade. Há momentos na vida em que você não está na fornalha, mas na água. Não está cercado de fogo, mas de ondas. Não sente calor, sente instabilidade. Tudo se move, tudo ameaça, tudo parece maior do que a sua força. Os discípulos conheceram essa noite. Jesus os havia enviado para atravessar ao outro lado. Mas no meio do caminho, o vento se levantou contra eles. E isso é importante. Eles não estavam fora da vontade de Deus. Não estavam fugindo como Jonas. Não estavam desobedecendo. Estavam no barco porque Jesus os tinha enviado. E mesmo assim, a tempestade chegou. Às vezes acreditamos que obedecer a Deus significa navegar sempre em águas tranquilas. Mas existem tempestades que aparecem justamente enquanto você está tentando fazer o que é certo. Você orou.
Confiou, tomou uma decisão com fé, continuou caminhando, e mesmo assim o vento ficou contra você. Irmãos amados, uma tempestade no seu caminho nem sempre significa que você escolheu o caminho errado. Mateus 14 nos diz que Jesus veio até eles na quarta vigília da noite, andando sobre o mar. A quarta vigília era a parte mais escura, mais pesada, mais próxima do amanhecer, mas ainda cheia de noite. E talvez isso descreva a sua temporada. Você não está no começo do problema. Já passou horas remando, já se cansou, já tentou manter a calma. Já disse, Deus está no controle, mas o vento continuou. E justamente quando tudo parece mais escuro, os discípulos veem uma figura sobre as águas. No início, eles não reconheceram Jesus. Pensaram que fosse algo vindo para assustá-los ainda mais. Que coisa profunda isso é! Às vezes, quando estamos esgotados, até a ajuda de Deus parece ameaça. A presença que vem para nos salvar pode parecer estranha, porque o medo muda a forma como enxergamos. Mas então Jesus falou. Em Mateus 14, 27, lemos, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele não disse primeiro, a tempestade acabou. Não disse primeiro, o vento cessou. A primeira coisa que fez foi revelar quem estava ali, sou eu. Como se dissesse, antes de olhar para a água, olhe para mim. Antes de medir o vento, escute minha voz. Antes de decidir que está sozinho, reconheça que eu estou aqui. Pedro ouviu essa voz e pediu para caminhar até Jesus. E por alguns momentos o impossível aconteceu. Um homem caminhou sobre a água, não porque a água se tornou firme, não porque o vento desapareceu, não porque o mar se acalmou. Pedro caminhou porque seus olhos estavam fixos em Cristo. Enquanto olhou para Jesus, avançou sobre aquilo que deveria afundá-lo. Mas depois olhou para as ondas, sentiu o vento, mediu o perigo, calculou o impossível e começou a afundar. Isso também acontece conosco. Olhamos para Cristo por um momento e sentimos paz. Depois, olhamos para o diagnóstico, a dívida, o conflito, a solidão, a mensagem que não chega, a conta que não fecha, o filho que se afastou e começamos a afundar por dentro. Não porque Cristo tenha se movido, mas porque o nosso olhar mudou de lugar. Mateus 14, 30 ao 31 diz, mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Veja a ordem preciosa dessa cena. Pedro afunda, clama, e Jesus estende a mão antes de corrigi-lo. Antes de falar sobre sua pouca fé, segura-o. Antes de ensiná-lo, sustenta-o. Antes de apontar sua dúvida, resgata-o. Que imagem tão terna do coração de Cristo! Jesus não fica no barco dizendo, eu avisei. Não deixa Pedro engolir água para aprender a lição. Não espera que ele afunde completamente. Imediatamente, diz a Escritura, imediatamente estendeu a mão. Essa mão que curou enfermos, tocou leprosos, levantou mortos e abençoou crianças, também segurou um discípulo encharcado de medo. Salmo 46, do 1 ao 3, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Não diz que as águas nunca rugirão. Diz que Deus é socorro em meio a elas. Não diz que a terra nunca tremerá. Diz que, mesmo se tudo se mover, ele continua sendo refúgio. Pense em uma âncora no fundo do mar. A superfície pode estar furiosa, as ondas podem bater, o barco pode ranger. Mas a âncora não trabalha acima, onde todos a veem. A âncora trabalha embaixo, nas profundezas, segurando aquilo que parece perdido. Assim é manter os olhos em Cristo. Nem sempre muda a superfície imediatamente, mas sustenta a sua alma por dentro. Enquanto seus olhos voltam para Ele, algo em você se firma novamente. Por isso, a cada manhã, antes de olhar o celular,
Antes de olhar mensagens, notícias, dívidas e e-mails, resultados, comentários ou problemas, olhe para o céu e diga: Cristo, hoje meus olhos estão em Ti. Faça isso antes que o mundo entregue suas ondas a você. Faça isso antes que sua mente comece a afundar. Porque aquilo que você olha primeiro, muitas vezes dirige o seu coração pelo resto do dia. Pedro caminhou porque olhou para Cristo, não para a água. E caso você ainda duvide que o amor dele alcança exatamente onde você está, o que vem agora é a promessa mais inabalável de toda a Bíblia. Número 10. Nada pode te separar desse amor. Há momentos em que você não duvida que Deus seja poderoso, mas duvida que o amor dele ainda alcance você. Você não diz em voz alta: Deus não me ama. Mas por dentro, quando a noite se prolonga, quando a dívida cresce, quando o diagnóstico pesa, quando o divórcio deixa a casa em silêncio, algo em você pergunta: e se isso foi demais? E se a minha dor me deixou distante? E se desta vez o amor de Deus não chegar até aqui? Por isso, Romanos 8 não nos entrega uma frase pequena, nos entrega uma muralha. Em Romanos 8, 35 ao 39, lemos: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Veja a lista. Paulo não menciona problemas leves, não fala de pequenos incômodos. Ele fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo e espada. Ou seja, pega os piores cenários e os coloca diante do amor de Cristo, como quem pergunta: algum deles tem força suficiente para arrancar você dele? E a resposta é não. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a espada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada. Paulo vai fechando todas as portas por onde o medo tenta entrar, como se o Espírito Santo estivesse blindando seu coração por todos os lados, de cima, de baixo, do passado, do futuro, do visível, do invisível. Nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então traga a sua própria lista. Nem o divórcio, nem o câncer, nem a dívida, nem a migração, nem o luto, nem a cama vazia, nem o resultado médico, nem a ligação que não chegou, nem a traição, nem a vergonha, nem o país que você deixou, nem a igreja onde já não sabe como entrar, nem a noite em que chorou sem forças, nem o erro de que ainda se lembra, nem o medo que você não conta para ninguém. Nenhuma dessas coisas tem poder suficiente para arrancá-lo do amor de Cristo. Romanos 8:37 diz: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não diz fora destas coisas, diz em todas estas coisas. No meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da perda, no meio da sala de espera, no meio da tempestade, você não é mais que vencedor porque nunca chora. Não é mais que vencedor porque nunca treme. Você é mais que vencedor porque o amor de Cristo o sustenta mesmo quando sente que não consegue sustentar a si mesmo. E aqui precisamos unir isso à tempestade. Em Marcos 4, 39 ao 40, lemos que Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? O vento obedeceu a ele, o mar obedeceu a ele. Aquilo que para os discípulos era uma ameaça incontrolável, para Jesus era uma voz que podia silenciar com uma única palavra. Isso significa que as suas ondas não são mais fortes do que ele. A sua tempestade não possui mais autoridade do que a voz dele. O seu diagnóstico pode gritar, mas não manda mais do que Cristo. A sua dívida pode pressionar, mas não reina sobre a sua alma. O seu divórcio pode doer, mas não pode definir a sua eternidade. O seu luto pode abalá-lo, mas não pode separá-lo do amor que já o tomou por dentro. Às vezes você olha para a tempestade e pensa: isso vai me afastar de Deus. Mas a Escritura diz exatamente o contrário. Nada criado pode separá-lo dele. E o seu problema
por maior que pareça, também é algo criado. Não é eterno, não é soberano, não é mais alto do que Deus, não é mais profundo do que a graça dele, não é mais forte do que a cruz, não é mais permanente do que o amor dele. Talvez hoje a sua vida pareça uma lista de perdas, mas Deus quer que você escreva uma lista mais forte. Pegue uma folha e escreva: nem o meu divórcio, nem o meu diagnóstico, nem a minha dívida, nem o meu luto, nem a minha solidão, nem o meu medo poderão me separar do amor de Cristo. Escreva com as suas próprias palavras. Coloque ali exatamente o que está vivendo. Não escreva bonito, escreva verdadeiro. Porque quando você dá nome à sua tempestade diante da promessa, a promessa começa a ocupar o lugar que antes era ocupado pelo medo. E quando ler isso, não leia como uma frase motivacional. Leia como uma verdade selada com sangue. Cristo não o amou de longe. Cristo entrou na história humana, tocou a dor humana, carregou pecado, vergonha, abandono, morte e ressuscitou para que nenhuma condenação tivesse a última palavra sobre aqueles que estão nele. Então, respire. Você não está fora do alcance dele. Não está quebrado demais. Não chegou tarde demais. Não está longe demais. O amor de Cristo não é frágil. Não se rompe com uma crise. Não se esgota com as suas lágrimas. Não recua diante do seu diagnóstico. Não se confunde quando a sua vida entra em desordem. Ele permanece. Nem o divórcio, nem a dívida são mais fortes do que o amor dele. Vamos para a próxima parte. A travessia. Porque sim, você atravessa. E do outro lado, algo está esperando por você. Número 11. O que o fogo ensina. E do outro lado, algo está esperando por você. Não porque o caminho tenha sido fácil, não porque a água não tenha doído, não porque o fogo não tenha deixado marcas, mas porque Deus tem uma maneira misteriosa e poderosa de pegar aquilo que quase o destruiu e usar para formar algo que antes não existia em você. Há pessoas que saem diferentes depois das águas, não saem iguais, não voltam a olhar para a vida da mesma maneira, não voltam a orar do mesmo jeito, não voltam a abraçar do mesmo jeito. Não voltam a desperdiçar o tempo da mesma forma. Porque existem dores que, quando passam pelas mãos de Deus, não apenas tiram algo de você, também despertam algo. Uma nova sensibilidade, uma força que você não sabia que possuía, uma compaixão mais profunda, uma clareza que antes não existia, uma capacidade de valorizar o simples que antes passava despercebido. E isso não significa que a dor tenha sido boa. Existem perdas que nunca devem ser romantizadas. Existem traições que foram injustas. Existem diagnósticos que atingem o corpo e a alma. Existem divórcios que partem uma história em dois. Existem demissões que chegam como uma humilhação. Mas Deus é tão redentor que consegue entrar no meio do que está quebrado e fazer nascer algo até ali. 1 de Pedro 1, do 6 ao 7 diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra. Veja essa imagem. Uma fé mais preciosa que o ouro. O ouro passa pelo fogo não para perder valor, mas para revelar sua pureza. E Pedro não diz que a prova é confortável. Diz que a fé, ao ser provada, pode acabar revelando uma beleza que antes estava escondida. Existem 5 coisas que muitas vezes nascem depois de uma temporada difícil, quando Deus sustenta o processo. A primeira é uma nova porta, algo que você jamais teria considerado se tudo tivesse continuado igual. A segunda é um relacionamento mais profundo com os outros. De repente, você entende a dor alheia de uma forma diferente. A terceira é uma força interior que você não sabia que existia aí dentro. A quarta é uma mudança espiritual. Você já não fala de Deus apenas por costume. Você o busca como refúgio real. E a quinta é uma nova apreciação pela vida, uma manhã tranquila, uma ligação sincera, uma mesa com pão, uma respiração sem medo, uma pequena paz que antes você ignorava.
Pensem numa pedra dentro do rio. No começo, ela é áspera, dura, cheia de bordas cortantes. A água bate nela repetidamente, arrasta, move, esfrega contra outras pedras. E se a pedra pudesse falar, talvez dissesse: "Isso está me desgastando." Mas com o tempo, aquilo que parecia apenas impacto começa a suavizar as bordas. A pedra não deixa de ser pedra, mas sua forma muda, perde a aspereza. Torna-se mais capaz de descansar na correnteza sem ferir tudo ao redor. Assim também, existem processos que Deus usa para suavizar bordas em nós, não para tirar nossa identidade, mas para remover durezas, não para apagar nossa história, mas para torná-la mais útil em suas mãos. Às vezes, a água ensina você a ouvir. Às vezes, o fogo ensina você a depender. Às vezes, a perda ensina você a olhar para os outros com mais ternura. Às vezes, aquilo que o quebrou se torna o lugar onde você começa a consolar outras pessoas. Já vi mulheres que, depois de um divórcio que lhes tirou o ar, começaram a acompanhar outras mulheres feridas com uma compaixão que antes não tinham. Já vi pais que, depois de uma demissão humilhante, descobriram um chamado que estava enterrado debaixo de anos de rotina. Já vi pessoas que, depois de uma enfermidade, deixaram de viver correndo e começaram a abraçar os filhos com uma presença diferente. Não se tornaram fortes porque não sofreram, tornaram-se mais humanas, mais profundas, mais despertas, porque Deus caminhou com elas dentro do sofrimento. Salmo 124 diz: "Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e vivos nos teriam engolido." E mais adiante declara: "As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente." Esse salmo não nega o perigo. Diz: se Deus não tivesse estado conosco, teríamos sido engolidos. Mas Deus esteve. Por isso você ainda está aqui. Não porque a água não fosse forte, mas porque a mão dele foi mais forte do que as águas. Israel também precisou atravessar águas. O Mar Vermelho não era decoração, era uma fronteira impossível. O Jordão também não era apenas um símbolo bonito, era uma entrada para a promessa. Nos dois casos, o povo precisou olhar para as águas de frente. E nos dois casos, Deus abriu caminho, não para que esquecessem o que viveram, mas para que sempre se lembrassem de que o Deus que os tirou dali também podia levá-los adiante. Talvez hoje você ainda não veja nada novo. Talvez só veja cinzas, cansaço, perguntas. Mas pergunte com sinceridade diante de Deus: que coisa nova pode nascer disso que não teria nascido de outra forma? Não force uma resposta rápida. Apenas deixe a pergunta aberta em oração. Talvez nasça um relacionamento mais sincero com Deus. Talvez nasça um ministério. Talvez uma nova maneira de viver. Talvez uma compaixão que um dia salvará outra pessoa. Há pessoas que só florescem depois de terem se quebrado. E se você se sente fraco para atravessar, isto é para você. Número 12. Quando somos fracos, Ele é forte. Um dos pesos mais difíceis no meio da dor não é apenas a dor em si, mas a pressão de ter que parecer forte enquanto você está se quebrando por dentro. A pressão de responder: estou bem, quando não está bem. A pressão de sorrir para que ninguém se preocupe. A pressão de ser quem sustenta todos, mesmo quando você também precisa ser sustentado. Às vezes o crente não sofre apenas por causa da prova. Sofre porque sente que não deveria se sentir fraco, como se chorar fosse falta de fé, como se cansar fosse uma traição a Deus, como se dizer não aguento mais fosse uma confissão proibida. Mas a Bíblia não trata a fraqueza como um escândalo. Ela a trata como um lugar onde a graça de Deus pode se manifestar com uma profundidade que a autossuficiência jamais conhecerá. Irmãos amados, você não precisa fingir força diante de Deus. Paulo conheceu essa luta. Ele falou sobre um espinho na carne, algo que o afligia, algo que não desaparecia mesmo depois de suas orações. E ele não orou apenas uma vez. Orou 3 vezes pedindo que aquilo fosse removido. Há algo profundamente humano nessa cena. Um servo de Deus, usado por Deus, amado por Deus, pedindo alívio.
Ele não estava sendo fraco por falta de fé. Estava sendo honesto diante do Pai. E a resposta de Deus não foi a que talvez Paulo esperasse. Em 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 9, lemos: "A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Pare nessa frase. A minha graça te basta. Isso não significa aguente como puder. Não significa resolva sozinho. Significa a minha graça será suficiente para sustentá-lo onde a sua força não alcança. Deus não disse, Paulo, esforce-se mais. Disse, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que alívio tão grande, porque se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então a sua fraqueza não bloqueia esse poder, não o atrapalha, não o afasta, não o envergonha. Pelo contrário, abre espaço para ele. Quando você chega ao fim dos seus recursos, não chega ao fim de Deus. Quando você diz, não consigo, não está fechando uma porta, está abrindo uma porta para descobrir uma força que vem de fora. Uma força que não nasce do seu ânimo, nem da sua disciplina, nem da sua capacidade de controlar tudo, mas da graça do Senhor sustentando você. Talvez você esteja tentando atravessar como se tudo dependesse de você. Levanta cansado, respira fundo e diz para si mesmo, eu preciso conseguir. Mas por dentro sabe que já não consegue do mesmo jeito. O corpo pesa, a mente se cansa, as lágrimas aparecem sem pedir licença, a oração fica curta, a paciência se esgota, e então surge a vergonha. Como é possível que eu, que creio em Deus, me sinta assim? Mas escute isto, Deus não ama menos você quando está fraco. Deus não se surpreende quando suas forças acabam. Deus não olha para o seu cansaço com desprezo. Ele se aproxima exatamente do lugar onde você já não consegue mais. E ali mostra que a graça dele não é uma ideia bonita, mas uma mão real. Salmo 73, 26 diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Veja a honestidade do salmista. A minha carne e o meu coração desfalecem. Não diz, eu nunca me canso. Não diz, estou sempre firme. Diz, o meu corpo falha, o meu coração desfalece. Mas depois declara, Deus é a fortaleza do meu coração. Ou seja, quando o meu coração não consegue ser sua própria rocha, Deus se torna minha rocha. Isso é graça, não uma força que você produz, mas uma firmeza que Deus coloca debaixo de você quando suas pernas tremem. Pense em alguém tentando caminhar carregando um peso pesado demais. No começo avança, mesmo com dor nas costas. Depois, começa a se inclinar. Em seguida, dá passos mais curtos. Finalmente para, não porque não queira chegar, mas porque já não consegue carregar tudo sozinho. E exatamente nesse momento, chega alguém mais forte, não para zombar do cansaço dele, mas para pegar parte do peso. Essa é a imagem da graça. Deus não fica apenas olhando você desmoronar. Deus entra na sua fraqueza e empresta a força dele a você. Por isso, hoje permita-se dizer, não consigo diante de Deus. Não como uma derrota final, mas como uma oração verdadeira. Diga, Senhor, eu não consigo sustentar isso sozinho. Diga, não consigo continuar fingindo. Diga, não consigo carregar o meu medo, a minha casa, a minha enfermidade, os meus filhos, o meu luto, o meu futuro, tudo ao mesmo tempo. Essa frase não afasta Deus. Essa frase abre a porta da graça dele, porque a graça não chega para quem exibe força. A graça abraça quem reconhece necessidade. A sua fraqueza não atrapalha Deus. Ela dá espaço para ele agir. E para aqueles que estão no meio da travessia e ainda não conseguem enxergar a outra margem, vamos ver como Paulo atravessou a pior tempestade da vida dele. Número 13. Um passo de cada vez, como Paulo na tempestade. E para aqueles que estão no meio da travessia e não conseguem ver a outra margem, vamos ver como Paulo atravessou a pior tempestade da vida dele. Porque existem tempestades que não se resolvem em uma noite. Existem processos que duram mais do que o seu ânimo esperava. Existem águas que não se abrem imediatamente, e enquanto os dias passam, a fé começa a perguntar, Senhor,
Será que eu realmente vou chegar? Paulo conheceu uma tempestade longa. Não foi um susto de algumas horas, não foi uma chuva passageira. Em Atos capítulo 27, a Bíblia conta que eles passaram muitos dias sem ver sol nem estrelas. Imagine isso, dias inteiros, sem orientação, sem céu limpo, sem sinais visíveis, sem saber para onde o navio estava indo. E o texto diz que finalmente eles haviam perdido toda a esperança de salvação. Essa frase pesa. Toda a esperança. Não um pouco de esperança. Não uma esperança cansada. Toda. Talvez você saiba o que é viver assim, sem sol nem estrelas, sem sinais claros, sem saber se o seu casamento será restaurado, se a sua saúde vai melhorar, se a dívida será resolvida, se os seus filhos voltarão, se o seu coração deixará de doer algum dia. Você continua respirando, continua fazendo o necessário, mas por dentro sente que a tempestade já dura tempo demais. E no meio dessa escuridão, Paulo se levantou. Não porque o mar estivesse calmo, não porque os marinheiros tivessem tudo sob controle, não porque o barco estivesse seguro. Ele se levantou porque havia recebido uma palavra de Deus. Em Atos, capítulo 27, versículos 23 ao 25, Paulo diz: Porque esta mesma noite, o anjo do Deus de quem sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que acontecerá do modo por que me foi dito. Olha essa frase. Eu creio em Deus. Paulo não estava confiando no clima, não estava confiando na madeira do barco, não estava confiando na experiência dos marinheiros. Ele estava confiando em uma palavra recebida na noite. E às vezes isso é tudo que você tem. Você não tem explicação, não tem o mapa completo, não tem calendário, não tem garantias visíveis, mas tem uma promessa de Deus sustentando a sua alma. Deus disse a ele que chegariam, mas não deu todos os detalhes. Mais adiante, Paulo diz: é necessário que venhamos dar em alguma ilha. Em alguma ilha. Deus não disse o nome exato, não mostrou a praia, não explicou como seria o naufrágio, não descreveu cada passo. Apenas garantiu que eles não perderiam a vida e que haveria uma margem. Isso é fé passo a passo. Às vezes você quer saber qual ilha, quer saber a data, o nome, o como, o quando, o lugar exato, a pessoa exata, a resposta completa. Mas muitas vezes Deus não entrega toda a rota. Ele dá luz suficiente para obedecer hoje, dá força suficiente para se levantar hoje, dá pão suficiente para este dia, dá uma palavra que diz: não temas, você vai chegar, mesmo que ainda não consiga ver a margem. Josué 1:9 diz: não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não diz, seja corajoso porque tudo será fácil. Diz, seja corajoso porque Deus estará com você. A coragem bíblica não nasce de ter tudo resolvido. Nasce de saber que você não caminha sozinho no meio do que ainda não foi resolvido. Pense em um farol do outro lado da neblina. Você não vê toda a costa, não vê cada pedra, não vê o caminho completo sobre as águas, mas vê uma luz, pequena, constante, firme. E essa luz não explica toda a travessia, apenas chama você a continuar guiando o barco. Assim é a palavra de Deus em uma tempestade longa. Nem sempre remove a neblina de uma vez, mas oferece uma luz para que você não desista. Talvez hoje o seu próximo passo não seja enorme. Talvez seja uma ligação que você vem evitando, uma oração sincera depois de semanas de silêncio, uma pequena decisão para cuidar da sua saúde, uma mensagem pedindo ajuda, uma conversa pendente, levantar da cama, comer alguma coisa, ir àquela consulta, revisar aquele documento, perdoar a si mesmo por não estar avançando tão rápido quanto gostaria. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E isso não significa que tudo será confortável. Significa que Cristo lhe dará força para aquilo que hoje está diante de você, não para viver imaginando todos os anos futuros de dor,
não para carregar hoje todas as tempestades de amanhã. Força para este passo, para esta ligação, para esta oração, para esta decisão. Você não precisa saber qual ilha, só precisa dar o próximo passo. Hoje, não a vida inteira, não toda a travessia. Hoje, você não precisa ver o final, apenas dê o próximo passo. E se o que você perdeu foi grande, o que vem agora é para você, porque Deus não devolve o mesmo. Ele entrega algo novo. Número 14. Deus restitui o que o gafanhoto devorou. Eu sei que essa frase pode doer no começo, porque quando alguém perde algo amado, muitas vezes não quer algo novo. Quer o mesmo de antes. Quer a casa como era. Quer a família como era. Quer o corpo como era. Quer o relacionamento como era. Quer voltar para uma data anterior, para uma conversa anterior, para uma vida anterior. Mas existem perdas que não são curadas voltando ao passado. São curadas quando Deus pega o que ficou quebrado e começa a levantar uma nova forma de vida. Essa é uma das promessas mais lindas das Escrituras. Em Joel 2:25, Deus diz: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Pare um instante aí. Deus não diz apenas, vou devolver coisas a vocês. Ele diz, vou restituir os anos, estações, tempo chorado, meses de desgaste, dias em que você sentiu que estava apenas sobrevivendo. Não fala de uma perda pequena, fala de uma devastação prolongada, como um campo devorado por pragas até ficar vazio. Talvez você conheça essa sensação, olhar para a própria vida e dizer, Senhor, o que sobrou? Depois do divórcio, depois da doença, depois da migração, depois do luto, depois do fracasso, depois da traição. Como se algo tivesse passado pela sua alma e devorado folhas, frutos, flores, raízes visíveis, e quando você olha ao redor, não vê colheita, vê terra cansada. Mas Deus fala exatamente com essa terra. A restituição de Deus nem sempre significa que tudo voltará exatamente como antes. Às vezes, queremos que Deus reconstrua o mesmo cenário, com as mesmas pessoas, da mesma forma, com a mesma estação. E Deus, com amor, nos diz, filho, filha, o que tenho para você não é uma cópia do ontem, é uma obra nova. Porque se Deus apenas devolvesse o mesmo, talvez você também voltasse para as mesmas dependências, os mesmos medos, as mesmas feridas escondidas, os mesmos lugares onde já não conseguia crescer. O novo sempre assusta primeiro. Assusta porque você não conhece. Assusta porque não tem o cheiro familiar do passado. Assusta porque obriga você a caminhar sem o mapa que usava antes. Mas nem tudo o que assusta veio para destruir você. Às vezes o novo assusta porque é maior do que a versão de você que aprendeu a sobreviver no velho. Pense em um jardim no inverno. Os galhos parecem secos, a terra parece adormecida. Não há cores, não há flores. Se alguém olhar rapidamente, pode pensar, isso morreu. Mas debaixo da superfície existem raízes ainda vivas. Existem processos invisíveis, existem sementes esperando o tempo certo. O inverno não é bonito, mas nem sempre é o fim. Às vezes é preparação, às vezes o que parece ausência é uma pausa antes da primavera. Assim pode estar a sua vida agora. Talvez você não veja flores, talvez veja apenas galhos nus, talvez ore e sinta silêncio, talvez olhe para sua história e diga, isso nunca mais será igual. E talvez seja verdade, não será igual. Mas isso não significa que não será lindo. Não será igual, mas pode ser mais profundo. Não será igual, mas pode ser mais livre. Não será igual, mas pode carregar uma paz que antes você não conhecia. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha essa frase, eu bem sei. Quando você não sabe o que fazer com os pedaços, Deus sabe. Quando você não sabe como imaginar um futuro, Deus sabe. Quando você só consegue lembrar do que perdeu, Deus já está olhando para aquilo que pode nascer. Deus não improvisa com as suas ruínas. Ele não olha para a sua vida quebrada com confusão. Ele não diz,
E agora, o que faço? Ele sabe trabalhar com terra ferida, sabe levantar raízes onde houve seca, sabe fazer brotar algo novo onde você só consegue enxergar perda. Hoje entregue a Deus não apenas o que você perdeu, mas também a imagem exata de como queria recuperar isso. Entregue a Ele o seu plano de restituição. Entregue a forma como você achava que a cura deveria acontecer. Diga: Senhor, eu queria que tudo voltasse a ser como antes, mas hoje te dou permissão para me surpreender. Não restaure apenas a minha vida, ensina-me a receber o novo sem medo. Hoje Deus sussurra para você: o que você chora como perda, eu guardo como semente. Deus não devolve o mesmo, Ele entrega algo novo. E agora vamos para a última parte. Número 15. A outra margem está esperando por você. Mesmo que agora você esteja no meio do rio, mesmo que ainda escute o barulho das águas, mesmo que os seus pés ainda não sintam terra firme, a história não termina dentro da correnteza. Deus não chamou você para se afogar no meio do caminho. Deus não sustentou você por tantas noites apenas para deixá-lo perdido no meio da travessia. Existe outra margem. Talvez hoje você não consiga vê-la. Talvez só veja água à frente, água atrás, água dos lados. Talvez sinta que já caminhou demais e ainda não chegou. Mas na Bíblia, Deus sempre soube conduzir o seu povo de um lado ao outro. Israel atravessou o Mar Vermelho quando parecia não haver saída. Atrás vinha o Egito. À frente estava o mar. Dos lados não havia escape. Mas Deus abriu caminho onde ninguém podia abrir. E anos depois, outra geração precisou atravessar o Jordão. Não era o mesmo rio, não era o mesmo momento, não era o mesmo medo, mas era o mesmo Deus. Porque o Senhor que abre mares também sabe abrir rios. O Deus que tirou você de uma estação também pode introduzi-lo em outra. O Deus que sustentou você na saída também sustentará você na entrada. Talvez você esteja exatamente aí, entre aquilo que deixou para trás e aquilo que ainda não consegue tocar. Você já não está no Egito, mas ainda não sente Canaã. Já não é quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Já saiu de um relacionamento, de uma crise, de uma perda, de um diagnóstico, de uma longa noite, mas ainda não sente plenitude. E isso pode confundir, porque às vezes pensamos que chegar a outra margem significa que tudo será perfeito imediatamente. Mas nem sempre é assim. A outra margem nem sempre é plenitude completa. Às vezes a outra margem é simplesmente terra firme para respirar. É uma manhã em que você acorda e o medo já não manda como antes. É uma conversa que já não destrói você. É uma ligação que traz paz. É entrar em uma casa menor, mas com menos guerra. É olhar para uma cicatriz sem sentir que ela define você. É voltar a rir sem culpa. É orar sem sentir que as palavras se quebram na garganta. Não é que tudo tenha terminado. É que você já não está no meio das águas. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas. Não diz que o divórcio foi bom, que o câncer foi bom, que a dívida foi boa, que a perda foi boa. Diz que Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Isso significa que até aquilo que veio com intenção de destruir você não tem a palavra final quando está nas mãos do Pai. Deus não desperdiça lágrimas, não desperdiça processos, não desperdiça despedidas, não desperdiça a dor que você entrega a Ele. Ele pode pegar até aquilo que você não entende e tecer isso dentro de uma história maior do que a sua ferida. E aqui voltamos ao começo. Isaías capítulo 43, versículos 1 ao 2, diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Repare na palavra, quando passares. Não diz se passares. Não diz talvez um dia. Diz quando. Deus não nega que existirão águas, mas também não diz que você viverá para sempre dentro delas. Ele diz, quando passares. Isso significa que existe movimento.
Existe travessia, existe processo, existe começo, existe meio e existe saída. As águas podem tocar você, mas não engolir você. Os rios podem cercar você, mas não definir você. A correnteza pode assustar, mas não tem autoridade para apagar aquilo que Deus já declarou sobre você: tu és meu. E essa promessa se cumpre perfeitamente em Cristo, porque Jesus não apenas olha você da margem. Ele entrou na nossa humanidade, carregou a nossa dor, tomou sobre si a nossa morte, atravessou a cruz e abriu um caminho vivo até o Pai. Em Cristo, a outra margem não é apenas uma estação melhor, é uma esperança eterna. É saber que, mesmo que esta vida tenha rios difíceis, o seu destino final não é a água, mas a presença de Deus. Hoje, quero que você faça algo simples. Imagine um detalhe da sua outra margem. Não toda a resposta, apenas um detalhe. Uma manhã sem medo, uma ligação restaurada, uma mesa em paz, um resultado que traga alívio, uma noite em que você consiga dormir, uma versão de você que já não vive pedindo permissão para respirar. Escreva isso, guarde isso, não para controlar Deus, mas para lembrar ao seu coração que essa travessia não é eterna. Volte a ler daqui a 6 meses. Talvez até lá você perceba que Deus já começou a colocar terra firme debaixo dos seus pés de maneiras que hoje ainda não consegue imaginar. Do outro lado do rio existe terra firme. Começamos este encontro falando daquela noite em que a água chegou ao seu pescoço. Quero que você volte a esse lugar, mas agora você não está sozinho. Nunca esteve. O que acontecia era que o barulho da água era tão forte que você não conseguia ouvir a voz daquele que caminhava ao seu lado. A verdade central de tudo que compartilhamos cabe em uma única frase: Deus não prometeu uma ponte sobre as águas. Ele prometeu companhia dentro delas. Porque, se ele tivesse prometido uma ponte, você estaria esperando um milagre que demora. Mas, como prometeu companhia, o milagre já está acontecendo. Cada respiração que você dá em meio à dor é a prova de que ele está sustentando você. Hoje eu convido você para uma microprática que pode fazer em qualquer momento do dia, em qualquer lugar, no carro, na cozinha, enquanto lava a louça. Você vai colocar a mão sobre o peito, vai sentir seu coração batendo e vai dizer em voz baixa: tu estás aqui, eu sou teu, eu não vou me afogar. 3 frases, 10 segundos. Faça isso toda vez que a onda se levantar, toda vez que o pensamento escuro voltar, toda vez que o medo sussurrar que você está sozinho. Agora, quero que você repita comigo, em voz alta se puder, esta declaração de fé. Não a repita como quem apenas recita algo. Repita como quem assina um documento diante de Deus. Eu passo pelas águas, mas as águas não me cobrem. Eu passo pelo fogo, mas o fogo não me consome. Porque o meu Deus me chamou pelo meu nome, e eu sou dele. Hoje, declaro que sou redimido. Hoje, declaro que não estou sozinho. Hoje, declaro que do outro lado desta margem há uma vida nova me esperando. Amém. E agora receba esta bênção, lentamente, como água morna sobre a sua alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante sobre você o seu rosto e coloque em você paz. Que o Deus que abriu o Mar Vermelho abra hoje um caminho onde não havia. Que o Deus que fechou a boca dos leões feche as bocas que falaram mal de você. Que o Deus que caminhou sobre as águas caminhe hoje com você dentro delas. Amém. Irmãos amados, antes que você desligue este vídeo, quero pedir 3 coisas. Primeiro, deixe nos comentários a declaração: eu não vou me afogar, meu Deus está comigo, para que amanhã, quando o medo voltar, você possa retornar e lê-la com seu próprio nome ali embaixo. Segundo, compartilhe esta mensagem com aquela pessoa que você sabe que hoje também está passando pelas águas. Talvez Deus tenha usado este vídeo para encontrar você, mas talvez Ele tenha dado este vídeo para que você o envie a outra pessoa. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho.
porque toda semana teremos um novo encontro como este, onde Deus continuará falando ao seu coração. Que Deus abençoe grandemente você. E lembre-se, do outro lado do rio existe terra firme esperando por você. Até a próxima mensagem.